Olá, meus irmãos, abram comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 89. O título desse salmo é Salmo Didático de Etã, ex-raíta. Diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu: a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam. Tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo. Com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá. Nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites as suas iniquidades. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com teu ungido, aborreceste a aliança com teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. Arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações. Despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Exaltaste a destra dos seus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada e não o sustentaste na batalha. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra
o seu trono, abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor, escondeste-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no peito a injúria de muitos povos, com que o Senhor, os teus inimigos, têm vilipendiado. Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, esse é um salmo que ele é muito curioso, porque ele começa de um jeito e de repente ele introduz um lamento, uma súplica. Ele começa com a expressão de louvor: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. E aí ele vai falando então da fidelidade do nosso Deus e da aliança que Deus fez com Davi, de sempre preservar um descendente de Davi no trono. E aí de repente ele fala que Deus resolveu disciplinar o povo e a descendência de Davi porque não foram fiéis a ele. E ele fala então o quanto que isso tem sido difícil, o quanto que ele tem sofrido, né? O quanto que a situação tem ficado extremamente desconfortável. Ele chega a dizer o seguinte nos versículos 42, ele diz assim, 42 e 43, exaltaste a destra dos seus adversários e deste regozijo a todos os seus inimigos. Também viraste o fio da sua espada e não o sustentaste na batalha. Ele diz, não, o Senhor deixou de sustentar o descendente de Davi, o povo nas batalhas. E ele sabe o porquê. Ele sabe que foi porque o povo, o descendente de Davi, profanou a aliança. Aqueles descendentes que sentaram no trono de Judá profanaram a aliança. É um momento difícil, é um momento de sofrimento, é um momento de passar por disciplina. E eu quero chamar a tua atenção para duas coisas aqui, para que você guarde isso no teu coração. Duas verdades muito importantes que esse salmo nos ensina. A primeira delas é que o salmista, apesar das situações difíceis, ele diz que vai cantar para sempre as misericórdias do Senhor e vai proclamar a todas as gerações a fidelidade do Senhor. A dor, a tristeza, a dificuldade, a humilhação, os inimigos, isso não roubou dele a disposição de louvar o Senhor. Ele continuou exaltando o nome do Senhor e cantando as grandezas do Senhor e principalmente as misericórdias e a fidelidade do Senhor. Essa é a primeira lição importante. As dificuldades da vida não podem tirar de nós o foco do propósito da nossa existência. Existimos para a glória do nosso Deus e temos que viver para o louvor do nome dele. E a segunda coisa é que, apesar de tudo que estava acontecendo, ele continua crendo que Deus é fiel. Ele vai contar às próximas gerações sobre a fidelidade de Deus. E ele está dizendo isso porque logo na sequência ele vai falar sobre a aliança. Porque a esperança dele é que Deus não se esqueça da própria aliança que o Senhor fez com o seu povo, e em especial com Davi. E quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que essa promessa feita a Davi, de que não faltaria descendente para sempre dele no trono, nós sabemos que isso era uma declaração da parte de Deus que apontava para Cristo, que era o descendente de Davi e que seria o Rei Eterno, como é o Rei Eterno. Então, essa promessa que o salmista continuou olhando para ela, né, e crendo que o Senhor ainda iria restaurar o trono de Davi, essa promessa se cumpriu em Cristo. E nós temos que ter essa mesma esperança de que
a promessa que o Senhor nos fez em Cristo, ela se cumpriu no sentido de estar consumada a obra da redenção por Cristo na cruz do Calvário, e ela também se cumprirá na perspectiva de que receberemos tudo aquilo que o Senhor prometeu nos dar em Cristo. Tudo aquilo que Ele anunciou na palavra dele, que nós receberíamos por meio de Cristo, nós receberemos. Hoje nós já temos a regeneração, a adoção de filhos, a justificação, essa santificação que estamos inseridos nela e sendo trabalhados dia após dia, e caminhamos olhando para a nossa glorificação. Mas temos que nos lembrar que, como o Senhor Jesus disse, que aquele que deixasse tudo por amor dele receberia nessa vida, muitos mais irmãos, pais, e também receberia perseguições nesse mundo. Então isso também está dentro do pacote, as dificuldades, isso tudo que temos por estarmos em Cristo, nós temos que olhar para isso, viver essa realidade no dia que se chama hoje, sabendo que aqui, no agora, pode ser que vamos experimentar isso que o salmista está experimentando aqui, do sofrimento, da tristeza, do constrangimento, da dificuldade. Mas as promessas de Deus não falharão. E a promessa da bem-aventurança eterna chegará. E o nosso coração tem que se confortar com isso. Deus não nos prometeu nenhum conforto aqui. Nós não temos nenhuma segurança que, pelo fato de amarmos o Senhor e servirmos ao Senhor, nós não vamos passar por constrangimentos, dificuldades e dores nessa vida. Mas nós temos na palavra do Senhor a promessa de que, se tivermos que passar por situações difíceis, o Senhor estará conosco. Como disse Davi no Salmo 23, que ainda que ele tivesse que passar pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor estaria com ele. E que a vara, o cajado do Senhor o consolaria. Que assim seja comigo, que assim seja contigo. Que não falte no nosso lábio, nem no nosso coração, nenhum louvor ao Senhor. Que o louvor sempre esteja presente, que jamais falte dos nossos lábios esse louvor sincero, exaltando a misericórdia e a fidelidade do Senhor. E que o nosso coração caminhe apegado à fidelidade, confiado na promessa do sustento do nosso Deus, olhando para adiante, olhando para o futuro na eternidade, para a herança que nos aguarda. Que o Senhor te abençoe, te anime a cada dia, te mantenha sempre com louvor nos lábios e com o coração cheio de esperança e apegado à fidelidade dele. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.